Considerado um dos principais representantes da filosofia estoica na antiga Roma, Sêneca atuou como conselheiro do imperador romano Nero. Seu trabalho inspirou pessoas como Tomás de Aquino, Arthur Schopenhauer, Howard Friedrich e Marco Aurélio. São atribuídos a ele ensinamentos morais sobre a importância de viver em harmonia com a natureza, a coragem diante da adversidade, o controle das paixões e o cultivo da sabedoria. Seu nome é Sêneca, e estas são suas 10 leis para uma vida melhor. O valor do tempo. É fácil esquecer o valor do tempo. Vivemos em uma época de distrações constantes, onde é fácil perder horas, dias e até anos em atividades que não nos agregam nada. No entanto, Sêneca nos lembra que o tempo é o recurso mais valioso que possuímos. Uma vez gasto, não pode ser recuperado. Portanto, devemos usá-lo sabiamente e não permitir que seja desperdiçado. E como usamos nosso tempo sabiamente? Sêneca nos aconselharia a nos concentrarmos no que realmente importa. Em vez de desperdiçar nosso tempo com distrações vazias, devemos dedicá-lo a atividades que nos enriqueçam, que nos façam crescer como pessoas, que nos aproximem de nossos objetivos e sonhos. Isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, pode ser passar tempo com entes queridos. Para outros, pode ser dedicar-se a aprender algo novo, a aprimorar uma habilidade, a trabalhar em um projeto apaixonante. O importante é que estejamos usando nosso tempo de maneira que nos agregue valor e satisfação. No entanto, usar nosso tempo sabiamente não significa apenas fazer coisas que nos agreguem valor, mas também proteger nosso tempo daqueles que tentariam desperdiçá-lo. Isso pode exigir aprender a dizer não às solicitações e demandas que não se alinham com nossas prioridades, ou pode significar minimizar as distrações para que possamos nos concentrar no que é importante. Portanto, lembremos das sábias palavras de Sêneca. O tempo é nosso recurso mais valioso, não permitamos que seja desperdiçado. Usemos cada momento sabiamente, focados no que realmente importa. Ao acordar a cada manhã, perguntemo-nos: como posso fazer o melhor uso do meu tempo hoje? O que posso fazer hoje que me faça sentir realizado e contente? Lembrem-se, cada minuto que passa é um minuto que não voltará. Certifiquemo-nos de que cada um conte. A tranquilidade da alma. Imagine por um momento que você está à beira de um lago tranquilo. A água é cristalina e o ar é fresco. Nesse estado, você sente paz, serenidade e harmonia com a natureza. Isso é o que Sêneca se refere como tranquilidade da alma. É um estado interno de serenidade, uma paz que surge de viver em harmonia com a natureza e com a nossa própria natureza. Para Sêneca, viver em harmonia com a natureza não significa apenas respeitar o mundo natural ao nosso redor, mas também viver de acordo com nossas próprias naturezas. Ouvir nossas vozes internas e seguir nossos próprios caminhos significa aceitar e abraçar quem somos, com todas as nossas forças e fraquezas. E como podemos viver em harmonia com nossa própria natureza? Sêneca sugere que devemos nos esforçar para cultivar a virtude e a sabedoria por meio da reflexão e do autoconhecimento. Devemos tentar compreender nossos desejos e emoções e aprender a controlá-los em vez de sermos controlados por eles. Ao viver dessa maneira, em harmonia com a natureza e conosco mesmos, podemos alcançar um estado de serenidade e paz interior. Podemos encontrar um refúgio dentro de nós mesmos, um lugar de tranquilidade onde podemos nos retirar e encontrar conforto, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Portanto, lembremos das sábias palavras de Sêneca. A tranquilidade da alma não é algo que pode ser comprado ou conquistado, mas sim um estado de ser que surge ao viver em harmonia com a natureza e nossa própria natureza. É um objetivo digno de aspirar e um presente que só nós mesmos podemos nos dar. Eu o encorajo a buscar sua própria tranquilidade da alma, a viver em harmonia com a natureza e a cultivar a virtude e a sabedoria. O valor da vida. Quantas vezes já ouvimos dizer que a vida é curta, mas o que isso realmente significa? Sêneca nos diz que não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. E é exatamente aqui que reside a essência do nosso tempo e da nossa vida. Pensem nisso. Quantos momentos desperdiçamos nos preocupando com coisas que estão fora do nosso controle?
Quantas oportunidades deixamos passar porque estávamos ocupados demais pensando no passado ou preocupados com o futuro? De acordo com Sêneca, a vida é preciosa e cada momento conta. Cada respiração, cada pensamento, cada ação que tomamos nos dá a oportunidade de viver plenamente. Mas para fazer isso, precisamos reconhecer o valor de cada momento. Precisamos entender que não é a quantidade de tempo que importa, mas sim como o utilizamos. A vida não se resume a apenas respirar, comer, trabalhar, dormir e repetir. Não, a vida é muito mais do que isso. A vida é uma oportunidade para crescer, aprender, amar, experimentar e, acima de tudo, contribuir. No entanto, para realizar tudo isso, precisamos viver com propósito. Um propósito nos dá direção. Ele mantém nosso foco e nos fornece uma razão para nos levantarmos a cada manhã. Ele nos ajuda a tomar decisões, priorizar ações e viver a vida da maneira mais significativa e satisfatória possível. Portanto, lembrem-se disso. Nossa vida é breve e preciosa, e cada momento conta. Não deixem escapar nenhum segundo. Não desperdicem seu tempo se preocupando com coisas que estão fora do seu controle. Em vez disso, vivam cada dia com propósito. Deem o melhor de si em tudo o que fazem e aproveitem cada oportunidade para crescer e aprender. Afinal, como disse Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Portanto, certifiquem-se de que estão utilizando seu tempo da melhor maneira possível. Isso é o verdadeiro valor da vida. A filosofia como guia. Para Sêneca, a filosofia era mais do que um simples exercício mental ou um jogo intelectual. Para ele, a filosofia era uma bússola, um mapa para a vida. Tratava-se de compreender quem somos, o que somos e como devemos viver. Vocês podem pensar na filosofia como o GPS da vida, assim como usamos um GPS para nos guiar quando dirigimos por caminhos desconhecidos. A filosofia nos ajuda a navegar pelos mares por vezes tempestuosos da vida. Ela nos ajuda a decidir qual caminho tomar quando chegamos a uma encruzilhada, a determinar qual é a direção certa quando estamos perdidos e a nos manter no caminho certo quando as coisas ficam difíceis. Para Sêneca, a filosofia não era algo para ser guardado em livros e discutido apenas em salas de aula ou debates acadêmicos. Era algo para ser vivido a cada momento, a cada decisão e ação. Não importa se estamos escolhendo qual carreira seguir, como tratar os outros, como lidar com um fracasso ou como celebrar um sucesso, a filosofia nos fornece as ferramentas para tomar essas decisões da maneira mais sábia e benéfica possível. Então, da próxima vez que enfrentarem um desafio, não pensem apenas no que fazer. Perguntem-se o que a filosofia ensina sobre como lidar com a situação. Na próxima vez que tomarem uma decisão, não a tomem levianamente. Considerem o que a filosofia tem a dizer sobre suas opções. A filosofia, conforme vista por Sêneca, é mais do que um estudo. É um guia para a vida, uma bússola para navegar pelos desafios da existência. Não se trata de ter respostas definitivas, mas de fazer as perguntas certas. Portanto, não importa o que a vida lhes reserve, sempre podem recorrer à filosofia para se orientar e guiar. A filosofia não tem todas as respostas, mas pode ajudá-los a fazer as perguntas certas e a buscar a verdade dentro de vocês mesmos. Afinal, como disse Sêneca, a filosofia é uma forma de vida. Desapego dos bens materiais. Vivemos em uma sociedade que frequentemente associa a riqueza material à felicidade. Dizem-nos que, se apenas tivéssemos aquele carro novo, aquela casa maior, aquele último aparelho tecnológico, então seríamos felizes. No entanto, Sêneca nos oferece uma perspectiva diferente. Apesar de ser um homem de grande riqueza, ele enfatizou a importância de não depender de bens materiais para nossa felicidade. Para Sêneca, as verdadeiras riquezas não estão em nossas carteiras ou contas bancárias. Elas estão dentro de nós mesmos, em nossa capacidade de encontrar felicidade com o que temos, em nossa capacidade de apreciar as coisas simples da vida e em nossa capacidade de viver uma vida de virtude e propósito. Imaginem por um momento que todos os elementos materiais em suas vidas desapareçam. Seus carros, casas, telefones, dinheiro, tudo. O que restaria? Ainda restariam o caráter, a integridade, a capacidade de amar e ser amado, as experiências,
as lembranças, a sabedoria. Estas são as verdadeiras riquezas da vida. Não há nada de errado em desfrutar das coisas materiais, mas não devemos permitir que essas coisas nos definam ou determinem nossa felicidade, porque a verdadeira felicidade não reside no que temos, mas em quem somos. Assim como Sêneca, eu os encorajo a não dependerem das riquezas materiais para sua felicidade. Apreciem as coisas simples da vida, desfrutem do sol em seus rostos, do aroma da chuva fresca, do som da risada de um ente querido. Valorizem suas experiências, suas lembranças, sua sabedoria. Estas são as verdadeiras riquezas da vida. Lembrem-se, não é o que vocês têm, mas como vocês usam o que têm, que define sua verdadeira riqueza. Vivam com propósito, vivam com virtude e descobrirão que já são mais ricos do que jamais imaginaram. A virtude como bem supremo. O que realmente confere valor à nossa vida? É o dinheiro em nossas contas bancárias, nosso status social, nossas posses materiais? Para Sêneca, a resposta a todas essas perguntas é um enfático não. Para ele, o verdadeiro valor de um indivíduo não reside no que ele possui ou em sua posição social, mas sim em seu caráter e em suas ações virtuosas. A virtude, segundo Sêneca, é o bem supremo e a chave para uma vida feliz. Não importa quanto dinheiro tenhamos, quão famosos nos tornamos ou o quão bem-sucedidos nos consideramos. Se não possuirmos virtude, não podemos ser verdadeiramente felizes. Mas o que significa viver uma vida de virtude? Não se trata apenas de seguir um conjunto de regras ou cumprir um código de conduta. Viver uma vida de virtude significa esforçar-se constantemente para ser a melhor versão de nós mesmos. Significa tratar os outros com bondade e respeito, buscar a verdade em todas as nossas ações e tomar decisões baseadas no que é correto e justo, não no que é fácil ou conveniente. A virtude não é algo que possa ser comprado ou vendido, não pode ser mensurada em termos monetários. A virtude é algo que se desenvolve e se cultiva por meio de nossas ações e decisões diárias. É um reflexo de quem somos como pessoas e de como vivemos nossas vidas. Assim, lembrem-se, a verdadeira felicidade não está nas coisas que possuímos, mas sim na virtude que cultivamos em nossos corações e mentes. Não se trata de quanto temos, mas de como vivemos. Sêneca nos lembrou que a virtude é o bem supremo e a chave para uma vida feliz. E embora possa ser um caminho difícil a percorrer, é um caminho que vale a pena trilhar. Porque no final do dia, não é o que temos, mas sim quem somos, que realmente importa. Vivam uma vida de virtude, busquem a verdade, sejam justos e amáveis, e descobrirão que a verdadeira felicidade está ao alcance de vocês. Autodomínio. Vivemos em um mundo repleto de tentações e distrações. Enfrentamos um constante bombardeio de emoções e desejos que podem nos levar em direções nem sempre benéficas. Sêneca nos ensina que, para vivermos uma vida verdadeiramente livre e pacífica, devemos aprender a controlar essas emoções e desejos, em vez de sermos controlados por eles. Sêneca nos incentiva a não rejeitar nossas emoções e desejos, mas a compreendê-los e gerenciá-los. Não se trata de reprimir o que sentimos, mas sim de ser capaz de responder às nossas emoções de maneira saudável e construtiva. Imaginem por um momento que suas emoções e desejos são como um cavalo selvagem. Vocês não podem simplesmente deixar esse cavalo correr livremente, pois ele poderia levá-los a lugares perigosos. Mas também não podem acorrentá-lo e esperar que ele fique parado. Devem aprender a montá-lo, a direcioná-lo para onde desejam ir. Ao aprender a controlar nossas emoções e desejos, encontramos uma paz interior e uma liberdade pessoal que antes eram inalcançáveis. Deixamos de ser escravos de nossos impulsos e começamos a viver de acordo com nossos valores e princípios mais profundos. Assim, incentivo a todos a praticar o autodomínio. Não permitam que suas emoções e desejos os controlem. Em vez disso, aprendam a controlá-los e a usá-los para seu benefício. Essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, e como Sêneca nos lembrou, é essencial para viver uma vida plena e significativa. Portanto, em vez de serem arrastados pela corrente de suas emoções e desejos, aprendam a nadar contra ela, e em vez de serem escravos de seus impulsos, tornem-se seus mestres.
a adversidade como oportunidade. Ninguém gosta de enfrentar a adversidade. Os desafios e as dificuldades podem ser difíceis, desanimadores e até mesmo assustadores. No entanto, Sêneca nos diz que a adversidade não é algo que devemos temer ou evitar. Em vez disso, deveríamos vê-la como uma oportunidade, uma chance de aprender, crescer e fortalecer-nos. Pode parecer um conceito estranho. Como a adversidade, algo que associamos à dor e à dificuldade, pode ser uma fonte de crescimento. Mas pensem nisso desta forma: um músculo precisa ser pressionado, precisa ser desafiado para crescer. Da mesma forma, nossas mentes e espíritos precisam ser desafiados para se fortalecerem e crescerem. Os desafios nos obrigam a sair da nossa zona de conforto, a enfrentar nossas fraquezas e superar nossas limitações. Eles nos ajudam a desenvolver resiliência, perseverança e empatia. Nos ensinam a ser humildes, a valorizar o que temos e a apreciar as pequenas vitórias da vida. Mas a adversidade não apenas nos fortalece, também nos proporciona sabedoria. Os desafios nos ensinam valiosas lições sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a vida. Nos ensinam a ser pacientes, a lidar com a adversidade, a enfrentar nossos medos e a superar nossos obstáculos. Nos ensinam que nem tudo na vida é fácil, mas que tudo na vida é possível. Portanto, da próxima vez que você enfrentar a adversidade, não se desespere. Não veja a adversidade como um inimigo, mas como um mestre que irá ensiná-lo, desafiá-lo e ajudá-lo a crescer. Lembre-se das palavras de Sêneca: a adversidade pode ser uma oportunidade para aprender e crescer. Através dos desafios e dificuldades, podemos nos fortalecer e adquirir sabedoria. Portanto, enfrente seus desafios com coragem, aprenda com seus erros e sempre busque o crescimento em cada situação. A aceitação da morte. A morte é algo que todos enfrentaremos em algum momento. Não importa quem somos, de onde viemos ou o que fazemos. A morte é uma realidade inevitável. No entanto, Sêneca nos ensina que não devemos temê-la. Em vez disso, deveríamos aceitá-la como uma parte natural e necessária da vida. Enfrentar a ideia de nossa própria mortalidade pode ser uma experiência avassaladora. Mas Sêneca argumenta que ao reconhecer a inevitabilidade da morte, podemos aprender a valorizar mais a vida. Quando percebemos que nossa existência neste mundo é temporária, cada momento se torna mais precioso, cada experiência mais significativa. Para Sêneca, a morte não é o fim da vida, mas sim parte dela. Assim como a primavera se transforma em verão, o verão em outono e o outono em inverno, a vida também se transforma em morte. É simplesmente o próximo passo em nossa jornada, a próxima fase de nossa existência. E como podemos deixar de temer a morte? Sêneca nos diz que devemos viver cada dia como se fosse o último, não de maneira fatalista, mas apreciando cada momento, cada oportunidade. Ao viver plenamente, ao dar o melhor de nós mesmos, podemos encarar a morte com uma sensação de paz e aceitação. Portanto, lembremos das palavras de Sêneca: a morte é inevitável, mas não devemos temê-la. Em vez disso, aceitemos como uma parte natural da vida. Vivamos cada dia com propósito e apreciação, e enfrentemos a morte não com medo, mas com aceitação. Portanto, vivamos cada dia como se fosse o último. Não deixemos que o medo da morte nos impeça de viver. Aceitemos a morte como parte da vida e vivamos cada momento ao máximo. O valor da amizade. A amizade não é uma simples troca superficial ou uma relação conveniente. Para Sêneca, a amizade é um vínculo de afeto mútuo, uma conexão profunda e significativa baseada no respeito, confiança e reciprocidade. A amizade é uma joia inestimável que deve ser apreciada e cuidada. No entanto, a amizade não se resume apenas a ter companhia ou se divertir. Sêneca acreditava que relações significativas com outras pessoas são essenciais para uma vida boa e feliz. Nossos amigos não apenas nos fornecem apoio e consolo nos momentos difíceis, mas também compartilham nossas alegrias, nos desafiam, nos motivam e nos ajudam a crescer. A amizade não apenas nos traz alegria e satisfação, mas também desempenha um papel crucial em nosso crescimento pessoal. Nossos amigos podem nos ajudar a enxergar as coisas de diferentes perspectivas, nos desafiar a sair da nossa zona de conforto e a enfrentar nossos medos.
Eles também podem nos ensinar lições valiosas e nos ajudar a desenvolver nossa empatia, compreensão e amor pelo próximo. Portanto, de acordo com Sêneca, a amizade não é apenas algo agradável, mas um componente essencial de uma vida feliz. Sem amigos, nossa vida pode carecer da riqueza emocional e do crescimento pessoal que relações significativas podem proporcionar. Portanto, vamos valorizar nossas amizades, nutri-las com atenção e cuidado. Lembre-se das palavras de Sêneca e aprecie o tesouro que é a amizade. Pois as relações significativas com outras pessoas não apenas enriquecem nossa vida, mas também nos ajudam a crescer e aprender. Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender melhor as leis de Sêneca para parar de perder tempo com coisas inúteis e aproveitar melhor a vida. Aqui deixo mais 2 vídeos que tenho certeza que você irá gostar. Até a próxima!